Shalom, queridos. Agora nós estamos aqui pela graça de Deus com Provérbios, capítulo 18. Capítulo 18 de Provérbios é um capítulo complexo de receber um comentário. Mesmo analisando outros comentários bíblicos famosos, os seus autores não chegaram à conclusão sobre um tema principal do capítulo. Nós já sabemos isso, pois sabemos que este trecho da Bíblia de Provérbios é justamente uma coletânea de pequenos textos que muitas vezes não se conectam. Por isso, resolvi olhar para os dois textos mais famosos deste capítulo, para saber quais eram os textos mais famosos. Eu utilizei uma análise de quantas vezes cada um deles aparece na internet. Quem faz esta análise é até alguém muito importante. Além disso, também faço um comentário sobre o que me chamou mais atenção nesse capítulo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Este é o versículo mais famoso desse capítulo e é usado em conjunto com muito do que lemos em Provérbios, principalmente nos escritos por Salomão. Veja, por exemplo, o que lemos no capítulo 17. Até o tolo se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Então, quando o touro se cala, alguém diz, olha, ele é sábio, porque ele não abriu a boca para falar. E aquele que cerra os lábios, fica com seus lábios fechados, a pessoa acha que ele entendeu tudo, está tudo bem com ele. Esse texto conversa diretamente com todo o livro de Tiago, em textos como, ligado lá em Tiago, eu já disse a você que a Bíblia toda, nós precisamos estudar de Gênesis e Apocalipse. Aqui mesmo nós estamos vendo que esse texto é ligado com o que Tiago fala. Vamos ver? Tiago 3, de 9 a 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago falando aqui da língua. E aqui, Provérbios falando da língua. Se a pessoa se calar, passa por sábio. Se a pessoa se calar, passa como alguém que entendeu tudo. Então, vamos ficar com nossa língua bem reservadinha e só abrir para falar a palavra de Deus. Porque falando a palavra de Deus, não tem erro. Não tem erro. Tenha certeza disso. E assim mesmo, sem interpretação, sem ler, porque se você interpretar, pode interpretar errado. Então, cautela na interpretação. Quando eu digo falar a palavra de Deus, eu pegar o versículo e ler, mas sem interpretar, sem saber. Porque se interpretar sem saber, vai falar tolice, vai até gerar uma heresia, uma doutrina louca aí qualquer. Então, tem que ter cuidado. No resumo, o ensinamento que temos aqui é o mesmo que vemos ao longo de toda a palavra. Cuidado com o que você fala. Controle, modere, analise suas palavras. Elas têm poder. A palavra tem poder, queridos. Não fala, não. Se falar, fale com certeza que é palavra de Deus, porque aí não vai trazer nenhum dano. Tudo vai dar certo. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Provérbios 18, 24. Salomão tinha essa ideia bem consolidada de que existem amigos que acham que acabam tornando-se como irmãos para nós. São aquelas pessoas que estão conosco em todo o tempo, na alegria e na tristeza. Esse texto conversa diretamente com o que falamos no estudo de Provérbios 17, quando analisamos o seguinte versículo: em todo tempo
ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbio 17:1. Apesar de não estar entre os versículos mais famosos, algo que me chamou a atenção neste capítulo foi a relação entre os versículos 10 e 11. Torre forte é o nome do Senhor. A ela, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma armadilha na sua imaginação. Provérbios 18, 10 e 11. Veja como em ambos, veja como em ambos os versículos, Provérbios 10, 11, Provérbios 10, 11 e Provérbios 18, 10, 11. Um é 18, 10, 11 e o outro, Provérbios 10, versículo 11. Provérbios 10, não, perdão. Apesar de não haver entre os versículos mais famosos algo que me chama a atenção, e neste versículo foi a relação entre o versículo 10, nesse capítulo, nós vemos a relação entre o versículo 10 e o versículo 11. E em Provérbios 18, nós vemos a relação de Provérbios de versículos 10 e 11. Está dando para entender? Se não tiver, manda as perguntinhas no zap para vir explicar. Veja como em ambos Salomão fala sobre em quem as pessoas confiam. Pelo que ele escreve, o justo se refugia no Senhor, reconhecendo que é dele quem vem a nossa salvação. É de Deus, é do Senhor que vem a nossa salvação. Por isso, devemos estar sempre confiando nele. O rico tem seus bens e sua cidade forte, mas isso é uma ilusão. Veja como Salomão aborda o assunto em Provérbios. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens, ficam verdinhos, como as folhagens que vão tornando ficar verde, vão renovando. Assim é aquele que confia no Senhor, o justo. Uma certeza que ele tinha era que, apesar de ter muito dinheiro, sabia que não era nos seus bens que ele tinha segurança. Nossa segurança vem apenas do Senhor. Existe uma forma de você aprender ainda mais sobre a palavra, que você está meditando de dia e de noite. Não é somente por uma leitura rápida, não é somente pelo momento que você faz o discipulado, mas interessado em ler a Bíblia. Quando tiver insônia, ainda não dei essa sugestão, quero dar agora. Quando você tiver insônia, você já sabe como é que você traz o sono de volta, né? Você toma medicamento, não. Comece a ler a palavra. O sono vai chegar, nem no final do capítulo você chega. Mas vale a pena, toda noite, ler aquele tanto. E o sono vem logo. Sempre vai ser assim, o sono vem. Mas aquele versículo, aquele capítulo que você está tentando ler todos os dias até passar essa insônia, vai ficar na sua mente, o Espírito Santo vai lembrar toda vez que for necessário daquele assunto. Então não se incomode. Você não vai, eu estou com insônia, mas eu sei que se eu for ler a Bíblia, no instante o sono vai chegar, não vou nem conseguir ler. Não tem problema, nesse caso aí você vai matar 2 coelhos de uma cacetada só. Não vai precisar tomar medicamentos para ter problemas de efeitos colaterais, e ao mesmo tempo você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo não deixa desperdiçar do que você lê. Cada vez que precisar do assunto, ele te relembra. Então, louvado seja Deus. Eu já tive um período de insônia, foi bem longo, de meses. Aí eu li a Bíblia toda, para você ver que foi meses mesmo, na base de um ano. Mas eu lia vários capítulos durante a noite. Aí a leitura não precisou de ser um ano, porque quando você lê 3 capítulos por dia, você lê, dentro de um ano você lê a Bíblia. Mas se você está em uma insônia como eu fiquei, que lia vários capítulos,
passava a noite toda acordada, lendo e marcando os versículos e tudo, eu li em menos de um ano. Então, as insônias não vêm para o mal, não. Só para aqueles que, em vez de entender que Deus quer que medite na palavra, vai ficar tomando remédio. A mesma coisa para orar. Às vezes a gente acorda na madrugada pensando que é só para ir no banheiro. Deus quer falar conosco na madrugada, durante o dia. Nós temos dificuldade de ouvir o Senhor durante o dia. Com nossos pensamentos de tanta coisa, viram uma coisa em outra, e aí termina Deus falando, deixando desperdição na sua voz. Mas na madrugada, não rejeite não. Isso é porque ele já quer dizer tanta coisa durante o dia que você não conseguiu ouvir, que ele te acorda de madrugada. O pretexto são seus rins. Aí você louva o Senhor porque seus rins estão funcionando bem, e logo após sair do banheiro, você vai para o lugar secreto, vai ouvir Deus falar. Não perca tempo. Só o que temos de bom nessa terra é o nosso Pai dos céus e a sua voz, representada através da Bíblia. Tudo que temos de bom é isso. E, claro, Jesus que deu a sua vida, sinais de não poder nem ouvir Deus. E o Espírito Santo foi mandado para a gente ficar nessa obra maravilhosa de ler e entender, de ouvir tudo que se fala e entender. O Senhor fala e entender. Então, eles três estão casadinhos, meu Pai, Filho e Espírito Santo, todos os três têm um propósito. Você viver meditando de dia e de noite na palavra, e eu também. Nós já sabemos isso, pois sabemos que esse trecho do livro de Provérbios é justamente uma coletânea de pequenos textos que muitas vezes não se conectam. Já falamos sobre isso, não foi? É que eu estou com o assunto aqui anotado, aí eu tenho que verificar para não ficar repetindo. Então, nós sabemos que Provérbios, nós estamos em Provérbios 18, né? Para a gente não se perder aqui. Esse Provérbio 18 é bênção de Deus, como toda a palavra de Deus. E eu quero que você não se esqueça, não podemos esquecer, que se meditarmos de dia e de noite, nós prosperamos. Aí vocês têm a leitura durante o discipulado, eu espero que todos leiam e façam o questionário antes de chegar no discipulado, em casa. O discipulador só vai agora repassar o que foi respondido, fazer comentário do que eu comentei, fazer a leitura. É, é, tudo vai girar em torno do, do vídeo, do assunto do vídeo, e no final de tudo, você não esquecer de colocar o nome do seu discipulador nos comentários do vídeo, dizer meu discipulador é fulano de tal. Isso é uma questão de saber que você já cresceu. Quando você faz isso, eu já sei que você cresceu espiritualmente. Você entendeu que a quem honra, honra. A Bíblia manda fazer isso. Em Romanos capítulo 13, está falando da nossa honra para as autoridades. A gente pensa que pode passar batido, mas tudo Deus deixou escrito para nós, para que a gente não venha a se decepcionar lá adiante. Dizer a verdade, eu pensei que eu estava servindo a Deus e eu não estava servindo. E aí, se é crente de verdade, vai se arrepender e chorar, e chorar, e chorar, mesmo sabendo que já está perdoado, porque eu sou assim. Mesmo sabendo que eu já estou perdoada, mas eu choro porque eu não queria ofender o meu Deus. Sei que Ele me perdoou, mas eu choro, choro. Não choro na vida das pessoas, eu choro na madrugada com Ele, porque Ele já entende. Que eu não estou chorando por problema de consciência, de remorso, eu estou chorando de agradecimento por Ele ser tão bom e ter esse amor tão incondicional, e chorando porque eu não queria ofendê-lo. Mesmo sabendo que Ele me perdoou, mas eu não me conformo não, eu choro, eu fico triste quando eu faço uma coisa que não agradou a Deus. E eu fico pensando, como é que eu cheguei a esse ponto? Com um amor tão grande como esse, o Senhor dá sua vida a me comprar, mandar o seu Espírito para habitar em mim, para eu ficar indiferente à presença do Espírito, porque cada vez que você peca, porque ficou indiferente à presença do Espírito, e às vezes porque você se acha, né? Por exemplo, eu podia muitas vezes ter feito coisa errada porque eu me achava, porque eu pensava assim, bom, eu sou uma mulher que, graças a Deus, casei virgem, que não conheço outro homem a não ser meu marido, 53 anos de fidelidade a ele. Então, eu achava difícil ter alguma coisa que tivesse desagradado a Deus, pensando que só pecado é somente se for na área moral. Qualquer coisa que você ofende a Deus é pecado. E aí, quando eu descubro isso, meu Deus, e isso também era pecado? Era assim, é. É pecado não cuidar bem dos filhos? É.
É, e a gente pensa que não é, não é? Já imaginou? É herança do Senhor. Ele disse que os filhos são herança, Salmo 127, versículo 3. E a gente pegar os filhos, largar os filhos lá na mão da babá, da vovó, da titia, e dar mais valor a uma empresa, mais valor a uma faculdade. Oh, meu Deus, como eu choro por isso. Eu não fiz faculdade, eu não fiquei trabalhando fora de casa, mas eu choro por um momento que eu deixei o meu filho excepcional, um ano na mão de uma pessoa tomando conta, porque eu estava muito doente. Perdi a fé, porque o amor de mãe é o maior. Está escrito em Isaías 49:15, é o maior do mundo, maior do que de mãe é só o de Deus. E quando uma mãe não é capaz de vencer uma enfermidade, de cuidar de um filho mesmo enferma, faltou amor, porque é um amor maior, maior do que o da mãe só de Deus. Então eu choro por isso, porque eu fiquei com meu filho um ano na mão de uma pessoa, simplesmente porque eu estou doente, não estou aguentando. Ele está muito agressivo, ele está muito isso, está aquilo. Aí deixei essa mulher que tomando conta do meu filho um ano enquanto eu ficava boa. E hoje não precisa fazer drama, é espontâneo. Quando eu vou acordando, as lágrimas já vão saindo, quando eu lembro que meu filho ficou na mão de uma pessoa há um ano, uma herança que Deus me deu. Não foi fácil. Eu estava achando que estava abafando, porque eu sou uma mulher que moralmente tomo nota 10, posso passar em qualquer parte dessa cidade, não conheço nenhum homem no seu marido, e meus filhos tenho orgulho de saber que tem uma mãe que não teve mancha na área moral, que é uma mulher fiel ao seu pai, e aí achando que está abafando. E pecado, tem negócio de pecadinho, pecadão? Deixar um filho na mão das pessoas e cuidar de outras coisas é pecado. A herança foi confiada a você, por isso que ele deu maior amor a você. Na terra não tem ninguém com maior amor do que a mãe. Mas você, por causa desse problema ou daquele, a desculpa é porque é para ajudar meu marido financeiramente, passou por cima do propósito de Deus, que o propósito de Deus é o homem sustentar a casa e a mulher sustentar a vida moral, a vida religiosa da família. É a mulher que faz essa parte. O homem traz o alimento e a mulher está coordenando a vida espiritual do filho, a vida moral do filho, a vida moral de todos da casa, até mesmo do marido, porque ela tem que estar sempre pronta, sempre bonita, sempre bem arrumada, para que o marido, quando vê, já fique se alegrando e não tenha que estar querendo ver outras. E ela sabe, se ela é uma mulher que edifica a casa, ela deve saber de tudo sobre o homem, saber que o homem é pelo que vê, saber que quando o homem está chegando em casa tem que largar os temperinhos, as coisas que vai fazer na cozinha, tomar seu banho, se é uma prexida, encontrar cheirosa. Ela não tem que falar, ela só tem que se preparar para ouvir. Então, a mulher sabe, edifica a casa, talvez ela se prepara, fique tudo além do marido, não diga nada, mas ela está fazendo a parte dele, a obrigação dele é chegar, elogiar, cheirar, beijar e elogiar para poder suscitar o amor dela, porque a mulher é para obedecer. O amor é o homem que provoca. Ele toca, ele acaricia, ele diz palavras bonitas e aí ela vai se incendiando. Mas tem maridos que não entendem isso, mas a mulher sábia, ela vai confiar em Deus e vai fazer a parte dela, do marido encontrar arrumadinha, toda cheirosinha, e se ele não quiser fazer a parte dele, não provocar o amor nela, não mostrar o amor que é o amor do homem tem que ser igual de Jesus, como Jesus amou a igreja, então ele tem que falar coisas lindas para sua esposa, para poder ela sentir, falar e com verdade. Até se ela tiver com o cabelo assanhado, ele não vai dizer que ela não está com o cabelo assanhado, mas ele vai dizer que ela está linda de cabelo assanhado, porque se você ama, você vai achar linda. Não vai esperar que tenha uma arrumação especial, porque quem ama o feio, vai achar o feio bonito. O amor é assim, não é cego, não. O amor é algo que é muito profundo. Não vê que Deus, a gente fazendo tanta coisa errada, e o amor de Deus, então, que é incondicional, a gente faz tanta coisa errada, Ele em busca de nós, nos amando, nos buscando o tempo todo. E Ele derramou amor no nosso coração, Romanos 5:5. Então, o homem tem que ter esse amor. Mesmo que ela tiver meio assim, não tiver arrumaçãozinha como deveria, o amor, você hoje não vestiu aquela roupa linda que eu gosto, mas mesmo assim você está bonita. E aí a mulher vai despertar o amor, aquele amor que é necessário, que é o amor eros, para poder haver um relacionamento saudável, satisfatório.
Então, é essas coisas assim que a gente precisa entender, não é? A gente precisa saber que a Bíblia nos ensina tudo isso. A mulher, nós pecamos não é somente porque foi uma mulher que fez isso, fez aquilo, não. Mesmo sendo como o meu caso, meu Deus, como eu achava isso tão importante e acho, né? Uma mulher que só conhece um único homem, o seu marido, e mais ninguém. Que beleza, 53 anos de casada, mas só que a gente não peca somente na área moral. Aí foi que eu fui entender, quando eu comecei a ser despertada pelo Espírito Santo, no meu orgulho de ser essa mulher santa. Aí eu fui despertada. Aí o filho, que você deixou 1 ano na mão de uma pessoa, você sabe o que fez com ele? Ele não fala. Você sabe o que esse menino, esse rapaz passou? Você não sabe. Então se humilhe. Veja que você está em pecado. Eu fui confessar o pecado, me perdoe, meu Deus, por ter feito isso, meu Deus. Eu sei que mesmo doente, o Senhor poderia me renovar, o Senhor poderia me curar, me ajudar a cuidar do meu filho. Eu não tinha que deixar meu filho 1 ano enquanto ia ficar boa, eu já tinha que ter fé, saber que o Senhor Deus que sara e tomar conta do meu filho, não deixar na mão de. E aí, querido, já estou perdoada, graças a Deus. Vou para o céu, vou morar com o Senhor, mas eu não deixo de recebi a visitação específica do Espírito Santo no amanhecer ou na madrugada, com lágrimas, porque o meu Deus não merecia isso. Entregar uma herança que ele me deu, especial, autista, na mão de uma mulher que não era mãe, não era tia, não era nada. A mãe sou eu, e nenhuma outra pessoa poderia fazer, cuidar como eu cuido. Nem tia, porque a tia quer casar e nada mais. Ela pode olhar, por favor, mas ela quer casar. Está pensando no marido dela, que vai estar tá pedindo a Deus. A avó, porque já deu a parte dela, agora é hora dela dormir, cochilar. Então ela não vai ter os cuidados que a mãe gosta, ama demais, ama 2 vezes, mas não tem os cuidados que a mãe tem. A mãe é mãe. E qualquer outra pessoa, a babá, coitada, ela vai ficar, oh meu Deus, a babá vai estar esperando o dinheirinho dela todo mês e cumprindo o seu horário, não tem obrigação de dar o amor que a mãe dá, não tem nem pode. Então, queridos, nós devemos entender. Provérbios é muita sabedoria, graças a Deus. E aqui o capítulo 18 começa assim: o solitário busca o seu próprio interesse. O seu próprio interesse. É o meu caso, né? Solitária nas minhas ideias, ideia que eu sou a Santa Rona, que eu tenho 53 anos de casada, abençoada, nunca traí meu marido, sou fiel ao meu marido, amo meu marido, só me entronizando. Tava assim, né? Estava assim, desse jeito. Eu estava como uma solitária, não é? A tal, a dona do pedaço. Ninguém igual a mim, tão santa como eu. E aí Deus me descobre o filho. E ensinando as pessoas a não deixar os seus filhos, a cuidar dos seus filhos. No entanto, eu me achei com direito, achando que eu tinha razão, porque meu filho já estava um rapazinho, mas só que é um especial, não fala. A pessoa podia fazer com ele o que quisesse, e eu não podia, né, saber, porque ele não vai falar. Então, eu cuidei dos meus filhos, ensinei, fiz culto doméstico, até esse especial participava do culto doméstico, cresceu assim, chegaram na adolescência, todo mundo abençoado, ninguém me deu trabalho, graças a Deus. Aí eu pego meu filho, porque eu estava doente, e entrego para uma pessoa. Papai do céu disse, foi pecado. Agora imagine eu que falo, e sei que falo com razão, a Bíblia não dá direito a nenhuma mãe largar seus filhos, nem por esse motivo como eu fiz, porque estava doente, e nem porque vai trabalhar. Não dá. Você vai ser perdoado, mamãe? Vai, sim. Se já pediu perdão, peça. Se não pediu, porque você cometeu uma falha muito grande. Você distorceu os valores, priorizou o que Deus não priorizou. A mulher sábia edifica a sua casa. Discipulado é para botar você e eu, nós ficarmos na posição em que Deus requer, porque quem está detonado, desconectado, não pode discipular. Então, para eu estar bem, perfeita, tranquila, eu tenho que saber o que Deus quer e Ele só diz na palavra. Então, não seja uma solitária se achando porque você é uma mãe que leva sérios estudos do seu filho, mas quem leva ele para o colégio é você. Aí porque você é uma mãe que
Quando chega, pergunta se está tudo certo. Está tudo certo? Não, você que deveria estar sentada com eles, não era a professora de reforço escolar, porque você sabe muito bem que faz diferença uma mãe para uma professora de reforço escolar. Ela pode adiantar o lado, responder as coisas pelo menino, ela está ganhando dinheiro, é diferente do amor. Você ama e você vai caprichar, querer as respostas estudadas, tudo direitinho, e seu filho chegar no vestibular, passar por direito, porque estudou. É outra história. Então, queridas, provérbio é sabedoria o tempo todo, e você e eu precisamos ter sabedoria, saber como nos relacionarmos com Deus, é nos humilhando, não se achando, porque eu sou uma mãe doutora, eu estudei para meu filho saber que eu sou uma doutora, eu tenho que estar fazendo meu papel de doutora, não, você tem que fazer o papel de doutora do seu filho. Enquanto você está medicando as pessoas lá, eles estão precisando de uma medicação que só você pode dar. A alma deles precisa de amor. O ser que você colocou no mundo precisa de um amor que é especial, o amor de mãe, exceto quando morre, mas enquanto estiver viva, em todo o tempo, é a mãe. Só a mãe entende de uma maneira profunda o filho. O papai é para comprar as coisas que precisam, é para amar também, mas ele não consegue chegar no nível de amor de uma mãe. Estamos falando de sabedoria, Provérbio 18, tudo é sabedoria, e a sabedoria vai mudar a nossa vida. É um discipulado de excelência. Você vai discipular pessoas, vai com a vida conectada com Deus. Onde errou, não tenha vergonha de falar, porque a pessoa não vai fazer o mesmo erro que você fez. Fale com humildade para mostrar à pessoa que nunca deve fazer aquilo que você fez. Eu estou falando aqui para que ninguém nunca faça isso. Dar desculpa porque estou doente, entregar um filho especial que dá trabalho porque estou doente. Deus renova as forças, Ele não dá nada para a gente que a gente não possa suportar. Toda a prova que Ele nos dá, Ele capacita para suportar. Não cometa esse erro. A missão que Deus te deu é sua, né, para outra pessoa. Se você entrega para outra pessoa, vai trazer danos, como trouxe para meu filho. Meu filho saiu da mão dessa família que eu deixei, esquelético, levava a alimentação dele da semana, tudo além da conta. Ninguém sabe onde aparece a comida. O menino voltou esquelético e não era doença. Assim que chegou, que começou a se alimentar em nossa casa, voltou o corpo normal. Então, eu estou falando para que você não faça o mesmo. A pessoa sábia, quando erra, não esconde o erro. Fala primeiro com Deus, se humilha, tem o perdão de Deus, para depois, então, testemunhar para que outros não venham fazer o mesmo. Isso também é sabedoria. É Provérbios 18, você lê o restante, o que Deus está falando aqui. Pode ser o que você não queria ouvir, mas é sabedoria também. E você lê o capítulo todo, e com certeza você vai dar graças a Deus por um dia a gente enfrentar esse chão duro de pessoas que não estavam acostumadas a pegar na Bíblia para ler e dizer valeu a pena. Deixa completar os 1189 capítulos, quando terminarmos tudo, você verá que diferença. Será um novo tempo para esse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.